Não sei se é boa tarde para você, mas a gente tem que dar boa tarde pro pessoal de casa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thiago. Clima De velório, terrível né? no Santos Futebol Clube, deixando a gente bem chateado. Ó, vamos perder tempo, vamos fazer o seguinte. Eu vou rodar a matéria da noite de ontem, né, que foi vexatória para a história gloriosa do Santos. O Peixe conseguiu perder pela primeira vez na história do Campeonato Brasileiro para o Vitória. Tomou um gol de um atleta que não balançava as redes há 6 meses e garantiu a primeira vitória do rubro-negro baiano fora de casa no Campeonato Brasileiro deste ano. A reportagem é do meu amigo Andrei Reis, do Ariel Manarte e do Matheus Belo. Era o jogo da virada de chave, de se distanciar de vez da zona de rebaixamento e começar a pensar em coisas grandes. Bom, isso era o que o torcedor esperava, mas a postura do Santos em campo passou longe disso. E o balde de água fria veio logo no primeiro minuto de jogo. Quando o Lautaro Dias caiu na área, o juiz marcou o pênalti e a Vila explodiu. Mas aí o VAR chamou e desfez a infração. Depois disso, o Santos perdeu completamente o ritmo e ficou bem sonolento. O Vitória soube aproveitar o embalo e conseguiu equilibrar as ações. E quando a partida fica tão igual assim, é o detalhe que decide. E no caso, o detalhe foi uma falha bizarra de Gabriel Brazão, que fez isso aí. O VAR chamou de novo e dessa vez o pênalti foi confirmado. Mateuzinho foi para a bola e abriu o placar para os rubro-negros. A partir daí, o jogo tomou o rumo que o Vitória queria. Time recuado, linhas compactas e muita paciência para explorar os contra-ataques. Quando a primeira etapa se encerrou, Neymar, do alto do seu camarote, fez questão de reclamar da arbitragem em sua rede social. Ney, e o Santos podia ter jogado melhor. A situação não melhorou muito no segundo tempo. O Peixe até tentou reagir, principalmente depois da entrada do lateral Souza no lugar de um apagado Escobar. Mas a equipe de Juan Pablo Vojvoda esbarrou no seu maior problema: a falta de pontaria. Foi quando a bola do jogo caiu nos pés ou na cabeça de Guilherme. E... eu não consigo explicar o que aconteceu, não. Mesmo encerrando a partida com mais que o dobro de passes, o dobro de finalizações e mais posse de bola, o Santos não conseguiu mudar sua realidade no jogo. O técnico Juan Pablo Vojvoda admitiu a frustração por não conseguir embalar, principalmente depois de uma grande vitória no clássico contra o Corinthians, e ainda afirmou estar decepcionado por novamente perder pontos em casa. Bueno, la decepción es por no haber dejado pasar una boa oportunidad para subir en la tabla con un adversario directo en que estamos luchando por los mismos objetivos. Mas esa es a principal decepção, não conseguir pontos jogando em casa. Com o resultado, o Peixe viu o Vitória alcançar os mesmos 31 pontos e só escapou momentaneamente da zona de rebaixamento por conta do número de vitórias. Agora, o Santos precisa encarar a dura realidade, que é a briga contra o rebaixamento até o final do Brasileirão. Bom, é com vocês, meus filhos. É isso, né? Vai brigar até o final do campeonato de um time que parece que em momentos cruciais, principalmente contra equipes que estão no mesmo patamar, que brigam contra o rebaixamento, que estão em situações parecidas, o Santos não tem sangue. Ontem o Vitória jogou uma final, o Santos jogou uma partida comum de até parece um campeonato paulista. Um amistoso, talvez. Amistoso. Não teve sangue, não teve vontade, foi um time que teve muita dificuldade para criar, para se defender, sofreu muito com o contra-ataque. E eu achei a declaração, o Vojvoda deu uma declaração depois do jogo, falou que achou que o Santos fez uma boa partida. E eu não consegui assistindo os 90 minutos e assisti depois também, um jogo muito ruim. O Santos não fez uma boa partida e sofreu contra o Vitória, que é fraco. Que é fraco, e aí pra mim é um problema maior, Thiago, mais do que o jogo, mais do que a atitude dos jogadores, das declarações do Vojvoda, vem
que hoje pela manhã o presidente Marcelo Teixeira deu uma entrevista ao vivo e ele disse que não está preocupado com o rebaixamento. Então, assim, que deixa o torcedor, a palavra que está na moda, né, o tal do gatilho, lembra daquela do Rueda falando isso em 2023, dizendo que não estava preocupado, que o Santos ainda ia brigar por Libertadores. Então, eu até entendo um líder, vamos dizer assim, querer passar confiança, mas eu acho que existem maneiras de se falar isso e falar que não está preocupado, fica parecendo que tá tudo bem. E os guerreirinhos da Vila estão de folga hoje. Você veio trabalhar cedo, você, torcedor ali, foi trabalhar cedo, tá com aquele gostinho de guarda-chuva, né? Aquele gosto estranho na boca, amargo, mas os guerreirinhos tiveram folga e voltam a trabalhar amanhã. E eu acho que são dois lances cruciais, né? O Santos, na situação que está, não pode se permitir errar tanto. E aí entra o lance do Gabriel Brazão, que foi muito displicente, a bola já estava ganha, o Adonis já tinha dominado a bola, já tinha tirado a bola dali. E o Brazão sai, parece que ele tá em manada, sai pulando para cima do jogador, um erro crucial. E o Guilherme, assim, com todo respeito ao atleta, não pode perder um gol daqueles. A bola tava ele e o goleiro, ele não sabia o que fazer, ele não sabia se ele chutava, se ele cabeceava, e são dois lances que colocam em xeque um campeonato brasileiro. São lances que podem rebaixar o Santos no final do campeonato. E, André, a questão também é que não é o primeiro jogo que acontece erros do Guilherme, e não é o primeiro jogo que ele leva a faixa de capitão, não tendo postura de capitão, que eu acho que é isso também que deixa o torcedor bem irritado. Né? Exatamente, e assim, a vitória ontem teria colocado o Santos a 6 pontos de diferença com um jogo a menos. Hoje o Santos tem a mesma quantidade de pontos e vai precisar ganhar de um Palmeiras e torcer para o Corinthians não ganhar do Vitória no domingo para, quem sabe, ficar 3 pontos de diferença novamente. Corinthians e Vitória se encaram em Salvador, né? Em Salvador. E o Santos pega o Botafogo no Rio de Janeiro. Fora de casa. Delicada a situação, minha gente. 1h30 da tarde. Quero agradecer a participação de vocês aqui no JL para analisar essa partida, mas eu queria deixar uma observação pessoal de casa. É claro que essa partida é determinante, mas a gente tem que pensar no campeonato como um todo, né? A gente não pode esquecer que o Santos tomou meia dúzia do Vasco. A gente também não pode esquecer que essa história se arrasta há muitos anos. Não apenas da diretoria da gestão do Marcelo Teixeira, mas de outros presidentes, tá? O Santos está nessa situação por um enredo, numa história muito longa. E agora está pagando as consequências. Dificilmente, me perdoe falar isso, torcedor do Santos, dificilmente o Santos vai se livrar dessa zona do rebaixamento. A gente torce para que não. Mas no fundo, do jeito que as coisas estão indo, o Santos estará na segunda divisão de 2026.